Capítulo 963, Perfeição Prateada. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. Então é assim que é. Essa placa de pedra não está apenas testando minha percepção, mas também minha vontade para as artes marciais. Esta vontade foi obviamente deixada para trás pela pessoa que havia esculpido este totem em formato de placa de pedra. Se tal caráter extremo deixasse para trás sua vontade, poderia durar várias centenas de milhares de anos até milhões de anos. Se eu puder resistir a esse batismo de vontade, isso beneficiará grandemente o crescimento do meu espírito de batalha. Esta é uma boa oportunidade. Li Ming ficou emocionado. Quando ele viajou pelo caminho do Imperador, o mais forte batismo de vontade que ele havia resistido era a vontade do Imperador Demônio. Comparado a um patriarca do clã da Fênix Ancestral, o Imperador Demônio estava longe de ser páreo. Se ele pudesse resistir à supressão da vontade de uma potência como essa, isso ajudaria a explorar ainda mais o potencial de seu espírito de batalha. Para aqueles que cultivavam artes marciais, o potencial de um espírito de batalha era determinado por uma variedade de fatores. Uma vez formado, seria difícil aumentá-lo. Havia muito poucos materiais celestiais existentes que podiam melhorar a capacidade de um espírito de batalha, e eles só poderiam ser encontrados através de uma chance de sorte. Por exemplo, o cristal da origem do trovão. O cristal da origem do trovão era uma pedra divina que foi criada junto com uma fonte do trovão. No entanto, uma fonte do trovão exigia centenas de milhões, às vezes até bilhões de anos para nascer. Isso fazia com que um cristal da origem do trovão fosse raro a ponto de ser enlouquecedor. Somente uma grande terra santa do reino dos deuses seria capaz de obter algo tão precioso. Foi extremamente difícil aumentar o potencial de um espírito de batalha. Quando o potencial de um espírito de batalha já estava definido, não era fácil desenterrar todo o seu potencial. Mas usar a pressão feita por outra vontade de um artista marcial de primeira linha era um excelente método para refinar e explorar o potencial de um espírito de batalha. As artes marciais do totem em formato de placa de pedra varreram como uma tempestade, avançando violentamente em direção ao mar espiritual de Li Ming. Dentro do mar espiritual de Li Ming, o espírito de batalha em forma de lança flutuando no ar foi forçado a suportar diretamente o batismo dessa pressão. Todo o corpo de Li Ming estava coberto por essa pressão. Ele sentiu como se estivesse dando um mergulho agradável em um mar de energia, confortável e relaxante. Os olhos do espírito do artefato se iluminaram. Ele olhou para Li Ming com alguma surpresa. Nos últimos ataques deste garoto, senti que sua vontade e seu espírito de batalha eram extremamente formidáveis. Para o terceiro teste, fiz com que ele resistisse a uma vontade que superava em muito sua atual idade óssea. Eu não achava que ele seria capaz de resistir tão facilmente. Esse espírito de batalha prateado é realmente especial. Por causa dessa camada de luz prateada, eu não percebi o nível do espírito de batalha desde o começo. Eu pensei que ele havia recém-chegado ao nível prata, mas agora parece estar no pico do grande sucesso do nível prata, apenas a um passo de alcançar a perfeição do nível prata. Um garoto na quinta etapa do Destruição da Vida tem um espírito de batalha no pico do grande sucesso do nível prata. Isso é incrível. Embora os gênios do reino dos deuses sejam como tigres agachados e dragões escondidos, esta ainda é a primeira vez que ouço alguém conseguir que o seu espírito de batalha alcançasse o auge do grande sucesso do nível prata na quinta etapa da Destruição da Vida. Seu espírito de batalha também tem um atributo especial, fazendo com que seu poder exceda em muito um espírito de batalha comum no nível prata. Se ele puder alcançar a categoria de um espírito de batalha no nível ouro no futuro, permitindo que seu espírito de batalha influencie diretamente a realidade, sua força de combate aumentará muito. Muitos pensamentos começaram rapidamente a atravessar a mente do espírito do artefato. Ansiava pelo crescimento de Li Ming cada vez mais. Ei, esse pirralho parece estar se divertindo demais. Como posso deixar você relaxar em um dos testes do meu pavilhão de artefatos santos e deixar ele passar facilmente? Se eu fizer isso, não terei mais nenhuma reputação. O espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos era em si igual a um mestre do reino Lorde Divino.
Além disso, ele estava no comando do pavilhão de artefatos santos por muitos anos e era uma antiga existência do Palácio Grito da Fênix e era naturalmente orgulhoso e arrogante por direito próprio. Mas essa arrogância também foi despertada pelas ações de Li Ming. Eu quero ver quanto tempo você consegue se sustentar. O espírito do artefato maliciosamente sorriu. A pressão da vontade em Li Ming aumentou rapidamente. Desde o ponto inicial da idade esquelética de 35 anos, aumentou rapidamente para 50 anos, 70 anos e depois 80 anos. A pressão da vontade aumentou rapidamente. Além disso, o totem em formato de placa de pedra deixado para trás pelo patriarca do clã da Fênix Ancestral continha não apenas a sua vontade, mas também a aura das leis do fogo do Grande Dao juntamente com a compreensão das leis do fogo pertencentes a um antigo ancião supremo. Tão forte. A névoa nebulosa em torno do espírito de batalha em forma de lança foi forçada pela pressão. Ele empurrado para baixo e espremido, faltando menos de uma polegada entre ele e o espírito de batalha. Li Ming sentiu a pressão, uma pressão incomparavelmente assustadora. Mesmo ele estava achando difícil resistir. Uma energia negra surgiu no mar espiritual de Li Ming, como se fosse destruir tudo. O terceiro teste é absurdamente difícil, ou é propositalmente direcionado a mim para extrair meu potencial? Li Ming tinha 120% de confiança em sua própria vontade para as artes marciais. Embora seus outros aspectos não pudessem ser considerados no auge, ele acreditava que, em termos de vontade, era difícil encontrar outro gênio no reino dos deuses que pudesse ficar lado a lado com ele. Mas agora, ele realmente se sentiu pressionado até os limites. Se mesmo ele estava sendo pressionado tanto, havia realmente algum outro discípulo do clã da Fênix Ancestral que pudesse passar por um teste tão ridículo. Dentro do mar espiritual de Li Ming, a névoa que normalmente flutuava ao redor do espírito de batalha em forma de lança foi forçada a entrar dentro da lança pela imensa pressão. Vamos ver quanto tempo você pode durar. O coração arrogante do espírito do artefato foi despertado por Li Ming. Na verdade, há muito tempo, ele determinou que Li Ming havia passado com sucesso no teste. Ele só queria testar o limite de Li Ming e fazer com que ele atingisse o ponto de ruptura. Idade esquelética de 100 anos. O espírito do artefato gritou levemente e não suprimiu mais a vontade e a aura do totem em formato de placa de pedra, em vez disso permitindo que ela irremediavelmente surgisse e emitisse seu poder. Este totem em formato de placa de pedra foi deixado para trás pelo 26º patriarca do clã da Fênix Ancestral, Xiao Daoji. Este totem em formato de placa de pedra era originalmente parte de um conjunto. Xiao Daoji criou 7 conjuntos de 7 para um total de 49 placas de pedra. A única razão pela qual esta placa de pedra foi armazenada dentro do pavilhão de Tesouro Santos foi porque ela agiu como o olho da grande formação e estabilizou os 9.999 artefatos santos que o compunham. Mesmo quando Xiao Daoji do passado era colocado entre todos os patriarcas do clã da Fênix Ancestral, ele ainda era um personagem incrivelmente incrível. Ele queria refinar 9 conjuntos de 9 para um total de 81 placas de pedra, mas infelizmente só conseguiu criar 49 antes de sofrer uma grande calamidade e morrer. Cada uma das 49 placas de pedra continha um punhado da vontade e pensamentos de Xiao Daoji. Embora isso fosse apenas uma pequena quantidade insignificante quando comparado com o próprio Xiao Daoji, ainda não era algo que um discípulo comum poderia esperar enfrentar. O limite para entrar no pavilhão de artefatos santos era uma idade esquelética de 100 anos. Neste momento, a totalidade dos pensamentos de Xiao Daoji foram sem restrições liberados em Li Ming. E dentro do mar espiritual de Li Ming, a névoa flutuando ao redor do espírito de batalha em forma de lança foi comprimida em um grau tão aterrorizante que se condensou sobre a própria lança. KKK. Neste momento, uma pequena rachadura apareceu dentro do espírito de batalha em forma de lança. O espírito do artefato ficou surpreso. Sem tempo para responder, uma aura indescritível jorrou, saindo das rachaduras na superfície do espírito de batalha.
Essa aura era vasta, interminável, vigorosa, profunda e insondável, que deixou o espírito do artefato atordoado. A força de Li Ming era sem dúvidas nada comparada ao espírito do artefato em si, mas essa aura realmente fez com que o espírito do artefato sentisse um profundo sentimento de pavor. Essa admiração e trepidação pareciam gravadas na própria essência de seu ser, como se fosse algo transmitido desde tempos imemoriais. Energia Ongmen. O espírito do artefato estava mudo. Nas lendas, o reino dos deuses tinha um artefato espiritual Ongmen, formado no começo do mundo. Esta era a relíquia do Dao Celestial formada dentro da energia Ongmen, e sua idade era tão antiga quanto o próprio universo. Essa era uma existência que superava um artefato espiritual, e a energia Ongmen também era um sinal de uma relíquia do Dao Celestial. De acordo com os rumores, uma relíquia do Dao Celestial não poderia ser formada, nem mesmo por um império. Mas, sem dúvida, se um artefato espiritual normal fosse capaz de absorver uma lasca de energia Ongmen, seria muito benéfico para ele. A energia Ongmen era algo que poderia fazer com que todos os artefatos espirituais sentissem temor e um senso enlouquecedor de desejo. Este jovem realmente tem a energia Ongmen. O espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos estava assustado. Se for verdade, esse era um assunto sério. Ele liberou uma parte de seu sentido divino para envolver o corpo de Li Ming, mas, um momento depois, balançou a cabeça. Esta não era a energia Ongmen, mas continha uma aura semelhante à natureza da energia Ongmen. Poderia apenas ser chamado de forma elementar da energia Ongmen. Era realmente impossível que algo assim acontecesse. O espírito do artefato suspirou. A energia Ongmen existia quando o universo se formou, mas desde que se dividiu em Yin e Yang e depois se diferenciou nos 5 elementos, desapareceu da existência. Mesmo que um pouco ainda existissem certos reinos místicos por todo o universo, ainda não era algo que Li Ming pudesse refinar. Apenas um punhado de energia Ongmen era capaz de esmagar uma estrela. Muito menos Li Ming, mesmo um Lorde Divino, não tem a capacidade de fazer isso. Mas, embora esse jovem tenha apenas uma forma elementar de energia Ongmen, isso ainda é muito raro. Eu não tenho ideia do que ele treina, mas no futuro, se ele puder se tornar um Lorde Sagrado, um soberano absoluto ou até mesmo um império, pode realmente haver uma chance de que ele possa evoluir a energia Ongmen em seu próprio mundo. Enquanto o espírito do artefato estava pensando, de repente viu o espírito de batalha em forma de lança de Li Ming explodir com uma luz ofuscante. No momento seguinte, o espírito de batalha renasceu. Embora a forma principal ainda fosse azul prateada como antes, refletia claramente um traço levemente dourado. Espírito de batalha na perfeição do nível prata. Os olhos do espírito do artefato se iluminaram. Este estado estava perto do nível de um espírito de batalha de nível ouro. Nunca pensou que, testando a vontade de Li Ming, ele realmente teria um avanço no poder de seu espírito de batalha. O espírito de batalha dele contém uma aura de energia Ongmen e também alcançou a perfeição do nível prata, a pouco menos de um passo de se tornar um espírito de batalha de nível ouro. Isso é verdadeiramente extraordinário. O potencial deste jovem não tem limites. Mas comparado à sua vontade, sua percepção é bastante comum. Ele não conseguiu compreender muito do fragmento das grandes leis do Dao dentro do totem em formato de placa de pedra. Isso pode ser porque eu insisti demais com a energia dentro da placa de pedra e ela ultrapassou os limites de sua idade óssea. Isso também é normal. Não há talento que se destaque em todos os aspectos e possa atingir o limite em todos os campos. Isso em si já está além de todas as expectativas. Ele passou perfeitamente neste teste. Ainda é incrível. Eu acho difícil acreditar que ele é um artista marcial que ascendeu dos reinos inferiores. Eu me pergunto quantas chances de sorte ele encontrou e quantas aventuras ele experimentou. Conforme o espírito do artefato tinha tais pensamentos passando por sua cabeça, seus olhos se arregalaram de repente e os pensamentos pararam bruscamente. Ele olhou para Li Ming, completamente estupefato. Agora mesmo, o espírito do artefato queria terminar o teste.
Mas quando tentou recuperar a aura da placa de pedra, descobriu que quando ele puxou de volta a aura, uma grande parte dos fragmentos das grandes leis de Dao foi absorvida pelo corpo de Li Ming. Esses fragmentos pareciam ter desaparecido sem deixar vestígios. Os fragmentos das grandes leis do fogo foram realmente engolidos como se fossem água sendo bebida por uma baleia. O espírito do artefato foi incapaz de descobrir o que estava acontecendo. Não podia ver que dentro do corpo de Li Ming, o broto do deus Heregé brilhava com uma luz vermelha. O fragmento do grande Dao que Xiao Daojin deixou estava relacionado às leis do fogo. Combinava perfeitamente com o atributo do broto do deus Heregé.